Amém. Obrigado, Lucas. Obrigado, irmãos amados. Quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Oportunidade desta de falar ainda me causa uma preocupação, uma responsabilidade muito grande, porque falar para esse povo, que é o povo realmente que Deus está transformando numa obra de arte. Nós não podemos perder a visão que a igreja, nós somos uma partícula da igreja aqui, uma pequena partícula. Ele tem partículas aí espalhadas para o mundo inteiro, por Pirajuí, mas é uma obra de arte que Ele está formando. E eu tenho pensado nesses dias, profecias de Jesus, palavras que Ele disse que aconteceria nos últimos dias. E a minha preocupação com a igreja é que aquilo que Jesus falou, vamos ler o texto que eu gostaria que os irmãos, Mateus 24, 12, para os irmãos entenderem o que eu quero transmitir nesta noite, com muita oração, com muita intercessão, porque a igreja não pode perder a oportunidade que Deus está dando para ela. Para todas as igrejas, mas no domingo nós podemos ver aqui o início daquilo que Deus quer fazer aqui nessa igreja. Mateus 24, 12. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Vamos ler juntos? A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Quem tem percebido o amor se esfriando na família, na igreja, como nunca esfriou tanto como agora? E será que nós, como igreja, não teríamos que aproveitar esta hora? Porque eu tenho acompanhado as histórias das igrejas nos últimos dias, e as pessoas estão vindo, estão sendo atraídas, porque eles estão sentindo a falta de algo, é uma insatisfação. Muitos não estão procurando a satisfação que Jesus Cristo dá, estão procurando uma satisfação, mas todas as pessoas, ou a maioria, estão insatisfeitas. Se fizerem um exame introspectivo, irão sentir que falta alguma coisa. Então esta é a hora da oportunidade da igreja, porque se nós estamos vivendo os últimos dias, e isso que nós lemos é algo que Jesus falou dos últimos dias, a não ser que os irmãos possam pensar, o pastor Mário está enganado, o amor está ardendo nos corações das pessoas, na família. Mas se estivesse ardendo tanto, não teríamos tantas separações como nos dias de hoje. Não teríamos tantos problemas na família, nas igrejas. Não teríamos tantas divisões nas igrejas, nas famílias, como nos dias de hoje. Então seria a oportunidade da igreja. E aquilo que nós queremos falar hoje é que os irmãos saiam daqui procurando realmente uma vida no Espírito, um domínio completo do Espírito Santo. Não é isso que nós temos visto somente, apenas fogo de palha, que nós temos visto muito. Eu gostaria de pedir para eles colocar Efésios capítulo 4, versículo 30.
E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia que chegará o dia em que Deus os libertará. É o início lá. Não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Se nós não tivermos a consciência, a compreensão do que seja a igreja, do que seja o corpo de Cristo, se nós não tivermos um discernimento, nós vamos estar entristecendo o Espírito. E depois lá fala as razões do Espírito estar triste. Os irmãos gostariam de viver, se a sua esposa fosse uma pessoa triste, só vivendo triste, murmurando, resmungando, reclamando de tudo, hein? Você gostaria de estar vivendo com ela na sua casa? Ou o marido ser uma pessoa egoísta, que só reclamasse da esposa? Uma pessoa fica triste. Ninguém quer viver com pessoas tristes. E quando o espírito está triste, ele se apaga. O que significa apagar? Vamos para outro texto, 1 Tessalonicenses 5,19. Eu vou tentar dar uma aula para os irmãos. Os irmãos sabem que eu não sou um bom professor, eu sou um pregador assim meio agitado, né? Já fui, hoje nem tanto mais, né? Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não atrapalhe. O Espírito Santo é muito sensível. A gente vê Deus no Velho Testamento, um Deus irado, um Deus destruindo. Nós vemos Jesus Cristo, que era muito manso, e ele manda a gente aprender dele a mansidão. Ele pegou um chicote, ele expulsou os vendilhões do templo, quando eles estavam transformando ali o trabalho de Deus num comércio. Ele pegou um chicote, expulsou os vendilhões, derrubou a mesa, fez um esculacho lá, Jesus. Mas onde que nós encontramos o Espírito Santo agir de outra maneira, a não ser com amor? A igreja é essa obra-prima de Deus, que Ele está formando para mostrar ao mundo agora. A frieza do amor lá fora, mas aqui dentro não. O meu coração tem que estar ardendo, ardendo de amor, amor pelas almas, amor pela palavra, amor. Eu até hoje, eu sinto assim uma emoção muito grande quando eu vejo as pessoas aceitando Jesus Cristo como Salvador. Será que nós temos essa paixão no nosso coração? Será que a igreja tem sentido essa paixão pelas almas? Tem sentido uma emoção ao ver as pessoas se rendendo aos pés de Jesus? Quem que não ficou emocionado domingo aqui, de ver as pessoas vindo? Há uma carência, uma necessidade. Então, o que nós queremos mostrar nesta noite, em algumas palavras, vou até tirar meu relógio aqui, o Marinho usa o relógio, mas esquece de olhar a hora. Eu não posso esquecer, né? Eu não posso. Ele olha no relógio e esquece da hora. Mas as palavras têm sido uma bênção. Todas as palavras. Quem tem tido paciência de entender o que Deus está falando com a igreja, é algo de uma preparação para um avivamento. Ontem, conversando com um obreiro de outra igreja, né? E ele falando, mas eu não sei, eu acho que eu sou
faço mais parte da igreja de vocês, porque eu percebo lá, eu participo, porque é um tipo de avivamento diferente. Não é esses avivamentos que a gente tem visto aí sem conhecimento da causa, mas é um avivamento, um despertamento com conhecimento equilibrado. Eu fiquei muito feliz por aquele irmão, cheguei a orar por ele lá. Amor, é hora. Se eu pudesse dizer, Senhor, me dê um termômetro, para que eu possa todos os dias ver a temperatura do meu amor para com o Senhor, a temperatura do meu amor para com a palavra, para com os irmãos. Se eu pudesse, será que o Espírito Santo não dá a nós essa direção? Pois bem, é o que nós queremos falar nesta noite. Existe uma igreja que nós chamamos a igreja modelo. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. A igreja de Éfeso, a igreja modelo, ela tinha tudo que uma igreja gostaria de ter, o trabalho, tudo que Deus deu para ela trabalhar. Só que tem um momento, né, que Jesus fala para ela. Vamos ver Apocalipse 2, 4. Aqui está o perigo da igreja. Quando a igreja está em avivamento, em crescimento, movimentos da igreja, em todos os setores da igreja, em todo segmento da igreja. É no louvor, quando o louvor está crescendo, está naquela bênção, perigoso esfriar. A mocidade crescendo, de repente, começa a esfriar. A liderança, tudo, né? E nós aqui, obreiros, pastores, se nós não tivermos cuidado, vai acontecer isso. Nós podemos estar trabalhando, porém, tem uma coisa contra vocês, a igreja modelo, os irmãos podem ler depois, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Há uma tendência nossa, da igreja, quando ela está ardendo de amor, de paixão, que ela está vendo o Espírito agir, às vezes há uma tendência, a gente começa a esfriar. E o calor espiritual é mais difícil de contagiar outro do que a frieza. A frieza, olha, atinge com rapidez. É igual o Polo Norte que nós não podemos deixar. E eu quero falar hoje sobre o amor de 1 Coríntios 13. Quero falar o que o escritor disse. Vamos ler 1 Coríntios 13, pelo menos os 3 primeiros versículos. É possível, meus amados? Eu abuso dele. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Olha, prestem atenção. Mas, se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Os irmãos estão vendo? Vamos para os outros. Poderia ter o dom de anunciar mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Até o 3 que eu quero. Aqui nós vemos 3 coisas importantes que a maioria de nós fazemos, precisamos fazer, mas tem que ser feito com amor. Primeiro, é aquilo que a igreja de Corinto
tinham em abundância, buscavam, mas abusavam, os dons espirituais. Os dons espirituais são dados para a igreja, como ferramenta para trabalhar. Ninguém pode trabalhar sem ter um dom. A igreja de Corinto, Paulo, os irmãos percebem no capítulo 12, ele fala sobre os dons. No 14, ele está dando uma orientação sobre os dons e obras. Mas no capítulo 13, ele fala, esse é o caminho excelente. Todos nós deveríamos ler todas as semanas capítulo 13 de 1 Coríntios e Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, sobre o fruto do Espírito, porque esse amor de 1 Coríntios é a manifestação do fruto, é o amor com suas qualidades. Então, dons espirituais, que é uma necessidade da igreja, precisamos buscar. Graças a Deus, a maioria dos batistas hoje abriram os olhos, porque eu sofri muito, porque eu sempre acreditei nos dons, no poder do Espírito, e sempre foi uma barreira. Não acreditavam, porque falavam, a igreja de Corinto é igreja de confusão. A carta de Paulo aos Coríntios é a carta que contém os maiores ensinos para a igreja, porque a palavra de Deus não mostra somente o que é bom, somente o certo, mostra o erro, ela nos ensina. Mas esse capítulo também, esses versículos, fala também das boas obras. Quantas pessoas procurando fazer o melhor, obras, gastam tempo trabalhando, mas Paulo está dizendo, mas sem amor, não tem valor, não é nada satisfatório, tanto os dons espirituais sem amor, como as obras. E ele é capaz de dizer assim, mas tem uma coisa, existe também o sacrifício próprio. Ele fala assim, eu podia dar tudo para os pobres, fazer boas obras, mas eu poderia até queimar o meu corpo em sacrifício de algo que eu acredito. Tem muitos jovens hoje, tem muita gente se sacrificando, tem jovens suicidando em nome do amor, em busca da liberdade, mas se rebelando contra os governos. Isso é amor? Não o amor que nós queremos estudar em 1 Coríntios 13. Então, o que é o amor? Vamos pensar, Mateus 26, 13, eu gostaria de dizer isso que chamou muito a minha atenção. Mateus, estou tentando deixar para os irmãos algo que nós todos precisamos, para buscarmos esse avivamento que Deus prometeu. Os irmãos sabem da visão que eu tive há muito tempo, e a visão que Deus me deu aqui de um avivamento, de milagres, de maravilha, e já estou começando a sentir as primeiras gotinhas. Dá para colocar aí? Mateus 26, 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, onde é que o Senhor... Mateus 26, 17, 26, 13, por favor. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. É aquela mulher que esqueceu de todos. Ela pensou só em Jesus. Ela pega um vaso de alabastro e derrama sobre Jesus. Aquele perfume encheu a casa. Até Judas, que reclamou que aquele perfume era tão caro que poderia ser vendido e distribuído aos pobres. Aquela mulher fez uma demonstração de amor. Ela não
se preocupou com o que os outros iriam pensar dela. Ela não se preocupou, ela esqueceu de si. Ela pensou só em Jesus. Ela derrama. E se os irmãos lerem esse texto, os irmãos vão sentir ainda o perfume daquele alabastro. Jesus disse: onde esse evangelho for pregado, será contado o que ela fez para mim. Tudo que nós fizermos para Jesus, os discípulos falaram, que desperdício. Muita gente vai dizer a nós. Eu ouvi muitas vezes, quando eu estava consagrando a minha vida e deixando tudo, meu emprego que ganhava dinheiro, que poderia dar o melhor para minha família, com promoções e tanto, uma posição muito boa, eu renunciei a tudo. Pessoas, colegas, falam que desperdício, para ser pastor de igrejinhas ainda. Eu fui trabalhar numa igreja que tinha 18 pessoas, que desperdício, é o que falaram para aquela mulher. Mas até hoje eu sinto o perfume que ela derramou sobre Jesus. E cada vez que nós buscamos a presença de Jesus e falamos: Senhor, aqui está a minha vida, eu quero que a minha vida seja tão controlada pelo Teu Espírito, que se eu fizer obras, se eu tiver dons, se eu trabalhar na Tua causa, me sacrificar, eu quero que as pessoas sintam esse perfume através de mim. É isso que a igreja precisa sentir e não deixar esfriar. A igreja de Éfeso tinha tudo, mas esfriou o amor. Eu todo dia cedo eu peço, Senhor, que eu, ao ver as pessoas, eu possa falar do Teu amor, mas que eles sintam o meu amor, porque tanto pregar, cantar, tocar, viver para Deus, se não tiver amor, não é satisfatório como Ele pede. Tá? Vamos ver o poder do amor. Existe um poder tão grande. Vamos ver aí, do capítulo 13, versículo... Primeiro eu quero mostrar que a igreja de Coríntio, eles tinham todos os dons. Não faltava nenhum dom para eles, porque eu quero dizer que dons espirituais não é sintoma de poder, muito menos de santidade, como muitos pregam. Não é sintoma de poder e nem de santidade, porque o sintoma do poder de uma vida ungida, de uma vida revestida do poder, o Espírito vai produzir amor. Ela vai amar até os seus inimigos, ela vai amar até quem fala mal dela. Vamos ver de 4 a 8, capítulo 13, quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará.
Continua aí, pode continuar até o final. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Continua. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, vamos juntos? Porém, a maior delas é o amor. Se o amor é o maior, então é aquilo que a igreja precisa realmente se manifestar. Eu extraí desses textos, não na linguagem atual que eu pedi para eles colocarem, que é mais fácil de entendimento, sobre 8 coisas que o amor do Espírito, que é de o amor ágape, nós poderíamos falar os 3 verbos na língua grega, né? Que é eros. Eros é uma palavra de onde vem erotismo. Eros era filho de Vênus, a deusa do amor de sexo, né? O outro verbo é filéu, que é o amor social, que é um amor interesseiro, amizade, que eu amo quando eu sou amado. Quando eu recebo atenção, então eu dou atenção também. Mas o amor ágape, que é um verbo no grego, que na realidade é o substantivo, agapau é o verbo, mas eu vou usar o ágape, que é o amor espiritual, é o amor divino. É esse amor que o Espírito veio sendo derramado na igreja para encher a igreja desse amor. Mas Paulo está dizendo lá, no capítulo 3, a gente é uma criança, a gente vai crescer. Ele chega a falar no capítulo 3, ele falou assim: eu não posso trabalhar com vocês, dar um alimento sólido, eu tenho que ficar dando leite, vocês não crescem, vocês são criança. E para nós também, irmãos, vai aqui algo, ser cristão sem crescimento é porque a gente só quer líquido. Tomar líquido é fácil, né? Tomar vitamina, quem conhece minha vitamina aí, sabe, é fácil. Eu vivia de vitamina, eu fiz um jejum aí, eu tive que aprender a comer mais arroz, feijão, fiquei até mais forte. A dona Maria, uma bezerrona, só vivia de leite, fez jejum difícil. Pastor Marinho, vocês não podem fazer isso, papai vive de mamadeira, de leite, vitamina, né? A minha mãe só leite. Nós fizemos, mas foi bom para nós. Nos alimentamos mais, porque líquido é fácil da gente tomar. Mas Paulo diz: eu não posso dar ainda um alimento sólido para vocês. Vocês precisam crescer, porque quando quando é menino, a gente faz coisa de menino. Mas quando a gente cresce, é coisa de adulto. Então Deus tem revelações nessa palavra para nós, para o seu povo. Nós precisamos crescer, e crescer no amor. O amor cresce, é uma sementinha que entra em nós, pelo Espírito Santo, para a gente crescer. E ele fala assim, olha, o amor, 8 coisas que o amor não faz. O amor não arde em ciúme. Apesar que pode haver, a palavra é zelo, pode ser no bom sentido e no mau sentido, mas nós vemos pessoa que tem ciúme, é um ciúme doentio, é um sentimento tão doloroso de um amor inquieto que traz sofrimento. O amor não se ufana, quer dizer, não se vangloria, não vem arrogar-se a si méritos extraordinários, suas glórias, contando as suas glórias,
quer impressionar os outros. É um espírito de grandeza. Não se ensoberbece. Soberba é orgulho excessivo. Olha, isso aqui é perigoso. Altivez. Satanás, ele se ensoberbeceu lá no céu e foi expulso do céu, porque ele queria ser grande, ele queria ser mais do que Deus. Foi expulso e está tentando todos nós a ficarmos um pouco soberbos, né? Contar grandezas, querer sempre estar no topo da... Não se conduz inconvenientemente, falta de decoro, não causa escândalo, insubmissão, falta de amor. Então ele sabe como ele se conduz. Não procura os seus interesses. Isso aqui é sério, né? Não procurar os seus interesses é contra o egoísmo. Porque hoje a gente, não, vou procurar meus direitos, eu quero pôr tudo em prato limpo. Não, comigo é assim, tem que ser agora. Hein? Infelizmente não é esse tipo de amor que o Senhor quer dar para nós. Não se exaspera. Você consegue colocar Provérbios 29, 22 aí, por favor? É a pessoa que é como uma faca afiada, né? O que acontece? Está sempre pronto, irada. Ela está pronto para dar o bote, né? Isso depende também de temperamento. Em casa, na igreja, no trabalho, né? Pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdia. Eu queria a outra tradução que fala assim: o iracundo causa problema. Uma pessoa que se ira com facilidade, qualquer coisinha, como ele está sempre pronto. É como a gente falava, né? Igual aquela cobra cascavel, ela está ali, ó, preparando o bote, passou perto, assim, qualquer coisa assim, pressão que vem sobre nós. O homem, lá, essa gente, vocês são demais, viu? Parabéns, glória a Deus pela vida de vocês. O homem iracundo levanta contenda e o furioso multiplica as transgressões. Os irmãos estão entendendo o estudo que eu estou fazendo, para que cada um de nós, ao sairmos daqui, lá em casa, lá no trabalho, aqui é melhorzinha, mas lá em casa é difícil, para que cada um possa, na hora de responder para o marido, hora do marido responder para a esposa, os filhos, né? Responder para os pais. Estou vendo gente rindo aí, né? Vai ser diferente a partir de hoje. Não se ressente do mal. Oh Deus, misericórdia. É a pessoa que fica ofendida por qualquer coisa, fica pressionada. E às vezes tem pressões físicas, morais, que é como um câncer na vida da pessoa. Aquilo fica corroendo, que a pessoa fica magoada. Dificilmente sai aquela mágoa, a não ser que o Espírito Santo venha e ajude. Não se alegra com a injustiça. Estou na hora ainda. Não se alegra com a injustiça. Aqui nós precisamos entender um pouquinho a justiça de Deus. A justiça humana é falha, e sempre falha. Nós precisamos aprender a justiça de Deus, e Cristo veio para trazer para nós essa justiça, que significa integridade, retidão. São esses 8, é o poder do amor, 8 coisas que o amor ágape não faz. Os irmãos estão vendo. Não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça.
8 coisas que o amor faz. Os efeitos do amor. Estou falando o amor do Espírito, que eu preciso buscá-lo. Eu preciso buscar essa força constantemente. Eu preciso perceber quando a minha carne está agindo. Quando Mário ali está se levantando e falando para o Espírito, ó, fica aí na cruz. Jesus, fica na cruz. Deixa eu viver um pouquinho. Deixa eu fazer um pouco a minha vontade, a carne. Paulo diz assim, é uma guerra. É uma guerra dentro de nós. A nossa carne e o Espírito. Ele diz assim, as 8 coisas que esse amor espiritual não faz. Primeira coisa, é paciente. Que faz? Eu falei que não faz? 8 coisas que não faz, já falei lá. Ainda bem, eu queria ter uma mulher assim, ó. Só 65 anos que eu tenho, né? É pouco ainda, quero mais. 8 coisas que ele faz. É paciente. É muito fácil para o cristão, ele fazer um exame, falar quem que está agindo aqui. Essa minha paciência, é eu que estou produzindo? Não. Tem que ser o Espírito Santo. Se for por nós, nós vamos ser sempre impacientes, porque aí é o velho homem. Então nós precisamos ver, é o velho homem que está agindo ou o novo homem? Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, eu sou salvo, eu criei em Jesus de todo o meu coração, eu tive uma experiência de salvação, que eu entendi, que eu fui transformado de dentro para fora, não é de fora para dentro não, a minha vida mudou. É assim, né? Reação do velho homem. Pode ser provocado que não vai explodir com facilidade. É benigno. Isso aqui é aquela bondade, aquele que se desmancha em atos de bondade. Como é gostoso a gente estar perto de uma pessoa que está se desmanchando ali de bondade para a gente, né? Como é gostoso. Regozija-se com a verdade, verdade vivida, sinceridade, né? Agora, o amor tudo sofre, que é difícil. Suportar o sofrimento nos dias de hoje não é fácil. Nós somos pressionados, mas suportar o sofrimento calmamente é preciso uma vida no Espírito, um domínio do Espírito na nossa vida, nos ensinando. Tudo sofre, tudo crê. Mas alguém diz, o amor crê em tudo. Não, a palavra diz, o amor tudo crê. O amor tudo crê, não crê em tudo. O amor crê, isso é confiança. É confiar tanto que ele pode esperar tranquilamente as coisas boas. Ele sabe, né, em quem ele tem crido. Eu sei em quem eu tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito, a minha vida, até aquele dia. É saber, é confiança, é ter uma convicção tão grande, e isto é produzido pelo Espírito Santo em nós. Não somos nós, não, eu quero fé. Tem muita gente que vive, eu quero fé para transportar montanhas. Não, mas a fé vem pelo Espírito. É Ele que produz em nós para que eu possa confiar, né? Como diz o salmista no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz. Descansa no Senhor, espera nele. Nós entregamos. Eu falava sempre assim na igreja, você está entregando, está aí, né? Só que daqui a pouco Deus demora para agir na nossa vida, a nossa carne começa a agir, a gente vai, Deus, deixa comigo mesmo. Não, entregou, mas não esperou,
descansando. É a coisa mais difícil, é descansar. O salmista, no Salmo 40, versículo de 1 a 3. Se for possível, Salmo 40, versículo 1 e 3. É que tinha um irmão que foi alguém que me discipulou, né, que até hoje, com 86 anos, trabalha na causa de Deus. É impressionante ainda o que ele faz, né? A gente tem sempre contato. Ele cantava isso aqui: esperei com paciência no Senhor, né? E ele escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos, né? Aí ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Os irmãos estão percebendo o testemunho do cristão onde ele está? Ele é uma luz onde ele está. Ele não é perfeito, eu não sou perfeito, né? Minha esposa sabe, a Letícia sabe, mas a luz brilha através de nós. Há um poder extraordinário, sobrenatural, que ele faz essa luz brilhar, para que as pessoas aceitem Jesus Cristo como Salvador. O amor tudo espera, é uma segurança futura, de coisas boas. Não é ficar esperando o que é mal, não. Não é esperar no vazio. Tudo suporta. Esse amor nos dá resistência para suportarmos a pressão que vem de todos os lados. É como se lá falou: firmou os meus passos, me colocou os meus passos sobre uma rocha. Quer dizer, Deus está, através do Espírito, trazendo para a gente suportar as pressões dessa vida. É como se você estivesse colocando o pé numa rocha, rocha firme. Eu lembro uma vez um pastor pregando que ele estava lá em Curitiba, e de repente uma tempestade, trovões, e aquelas pedras, aquelas rochas começavam a tremer, e ele entrou dentro de uma caverna lá, e ele escutava os tiroteios dos trovões lá fora, e ele falava: mas meus pés estão sobre essa rocha. A rocha não se mexe. E quando nossos pés estão sobre Jesus, a rocha do século, nós não vamos nos mover com os problemas desse mundo. Nós vamos brilhar e ser realmente a bênção que Ele quer que sejamos. Lá em casa, em todo lugar. Eu preguei sábado no aniversário de 60 anos de casamento, né? Casaram primeiro do que nós. Meu cunhado, pastor Pedro, lá de Piratininga, são fruto nosso, né? Porque a esposa dele é minha irmã. Quem vê aqui o Bruno, o Vitor, são netos, que casou com a Fernanda, e a Dayana, filha da irmã, é cunhado do Lucas, né? É sua irmã, é verdade? Ah lá, eu fui pregar lá, 60 anos de casados, né? Filhos pastores, netos pastores, e até os bisnetos já cantando lá na igreja, como aqui, nossos filhos, netos, bisnetos. O que a gente quer mais, né? Ficar de mãos dadas com a Dona Maria, esperando. Eu falei assim, que Deus ama tanto a gente, né? Que eu creio, a gente vive tão de mão dada, que quando Jesus arrebatar a igreja, eu creio que Ele vai deixar eu e ela voando lá, de mãos dadas. Vamos voar lá, de mãos dadas. Ele não vai separar a gente nem lá. Seremos semelhantes aos anjos. É esse pequeno estudo. Mas tem uma coisa: o que eu preciso para possuir este amor? E não deixar que essas 8 coisas que esse amor não faz penetrar em mim, para que a carne atue. O que eu posso fazer para que este amor possa ser produzido em mim? Quer dizer, paciência,
benignidade, regozijo com a verdade, o amor que tudo sofre, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas é o amor que jamais acaba. Sabe por que jamais acaba? Porque é eterno, o Espírito é eterno. E Ele está em nós para mostrar para nós a eternidade. Então a igreja, é o momento da igreja, viver e buscar este amor, para que você seja essa testemunha lá no seu lar. Se alguém não é salvo ainda, Deus vai salvar a sua família. Se os seus amigos de trabalho não são salvos, podem até zombar de você, rir do seu desejo de viver essa vida para Deus. Eles serão salvos, serão ganhos. Todos os lugares que eu trabalhei, eu tenho fruto do meu trabalho ali. Muitas vezes, pessoas, eu não podia falar no serviço, a não ser quando a gente saía para o meu trabalho de fiscalização, fiscalizar. Aí eu tinha oportunidade de falar e eles gostavam de ouvir. Alguns chefes pediam para mim: Mário, você pode ir comigo? Porque eu gosto de ouvir você falar. Em todo lugar. Em Bauru foi o último lugar que eu trabalhei, na Dira, a primeira igreja tem líder lá, que nós ganhamos para Jesus. Cada vez que eu vou lá, eles têm que me abraçar e me beijar. O que eu preciso fazer? É uma entrega. É uma entrega total e absoluta. É entregar tudo. Tudo que eu sou. Tudo que eu tenho aqui dentro. Guardado. Senhor, eu quero ser essa bênção. Eu quero que a minha vida esteja nas tuas mãos, no domínio do Espírito, para que eu não precise pela carne produzir fé, produzir amor, mas deixar o Espírito produzir em mim, para que eu possa ganhar aqueles lá na minha casa que ainda não são salvos, aqueles lá no meu trabalho que ainda não são salvos, aqueles na igreja que eu sinto que ainda não são salvos. Eu quero, é uma entrega total e absoluta, não como aquela moça que servia a Deus desde pequena, no ministério infantil, adolescente, nos jovens, ela servindo a Deus, cantava, uma voz maravilhosa, fazia parte de tudo na igreja, era a primeira a chamar os pais, era a primeira em tudo. De repente ela arrumou um namorado, já começou a se afastar, já não vinha mais, já não queria participar do coral, já não queria cantar, já não queria fazer parte da intercessão, das orações. E os pais chamam o pastor: e agora, minha filha, o que acontece? Ela era uma bênção tão grande, e agora a gente fica triste de vê-la tão afastada da obra. E o pastor marcou o encontro, conversando com a moça ali, ficou 2 horas mostrando para ela todas as maravilhas de servir a Deus, como ela servia, falando tudo da palavra, abrindo a palavra ali, orando com ela. E ela, sem responder, o pastor falou: ganhei o coração dessa moça, ganhei. Ela falou: pastor, tudo que o senhor falou é verdade, tudo, eu creio em tudo que o senhor falou, só tem uma coisa: o meu coração já é dele, o meu coração já é dele. Que nós possamos falar hoje: Jesus, o meu coração é do Senhor, para que teu Espírito possa me usar com tanto amor, que a igreja nesse avivamento possa ver eu chegando aqui, com os meus queridos que ainda não são crentes, com meus amigos que ainda não são, nem que demore tempo, porque essa minha entrega hoje, ao domínio, ao controle do Espírito, mas seja uma entrega perseverante, para sempre,
não só naqueles momentos que Deus fala comigo, que eu sou abençoado, naqueles momentos mais difíceis, que eu possa buscar essa vida no Espírito, para que mesmo naqueles momentos que eu não estou bem, os problemas na família, no trabalho, sem emprego, sem dinheiro, mas que eu possa me alegrar no Senhor. Abaixe sua cabeça, meu amado, põe a mão no seu coração e pense agora, será que o Senhor pode me dar hoje como um termômetro, para que eu saiba realmente a temperatura do meu amor espiritual? Se eu estou trabalhando, se eu estou me sacrificando, se eu estou fazendo tudo que eu posso, se é com amor, com aquele amor ardendo no meu coração, de sentir paixão, de ver as almas sendo salvas, de ver a igreja se dobrando diante do Senhor aqui, como no domingo, ver a igreja cheia, não vir sozinho, mas eu quero sair daqui hoje, com uma nova unção. Eu não quero ser apenas como a igreja de Corinto, que tinha todos os dons, até abusavam, usavam, mas abusavam, mas não é assim. Paulo diz assim, olha, é diferente, o amor é assim para viver na igreja, é assim que o Senhor quer nos usar, uma entrega total e absoluta. O Espírito já está em nós, o que Ele quer é o controle, o que Ele quer é controlar a minha vontade, o que Ele quer é controlar a minha vida, para que a minha satisfação seja Cristo, para que a minha fome seja da palavra, para que o meu desejo seja estar orando, estar vindo com os irmãos na casa do Pai. É a oração, é a palavra, é a igreja, onde o Espírito Santo usa, quando nós nos entregamos e queremos viver esta vida. Cada um orando, aí onde você está, uma entrega total e absoluta, sem deixar nada, não como aquela moça. Eu sei que é tudo certo, é a verdade, mas o meu coração não é inteiro do Senhor, Ele não aceita metade. Ou nós damos todo o nosso coração, ou Ele não aceita a metade. Ou Ele é dono absoluto de toda a nossa vida, ou não é de tudo. Uma entrega total e absoluta, entender e compreender que é hora da igreja, é hora que nós podemos mostrar amor para as pessoas carentes de amor. As famílias estão sendo destroçadas por falta de amor, e é hora de nós, não importa o que foi o meu ontem, não importa a minha vida até ontem, até agora, o que importa é a minha vida daqui para frente. Senhor, eu estou me entregando para que eu seja uma bênção na minha casa, para os meus filhos, para minha esposa, para o meu marido, para os meus vizinhos. Eu quero, a partir de hoje, que o Senhor tome conta da minha vida, como nunca o Senhor tomou. Não é aquela fé que eu quis produzir, não é aquela entrega apenas sem querer, mas uma entrega total e absoluta, como um dia eu fiz. Senhor, a partir de hoje, a minha vida é do Senhor, eu tenho entregado um pouquinho, tenho feito um pouquinho para o Senhor. A partir de hoje, é tudo, Senhor, é tudo. Está fazendo 45 anos e eu não me arrependo, não me arrependo, não tenho bens materiais, Deus nunca deixou faltar nada, vendemos os nossos livros, se alguém não tem,
Se quiser comprar, está aqui. Porque ontem a Letícia vendeu um livro para alguém. E ela hoje disse para a Letícia: Letícia, eu não consigo largar o livro. É algo maravilhoso. Às vezes a gente recebe ligações de pessoas. É um livro, as pessoas, será que estão lendo? Tem que ler a Bíblia. Leiam. É hora da igreja manifestar esse amor. É hora. Senhor, a tua igreja é do Senhor. E a tua igreja tem procurado, Senhor, tem procurado viver para o Senhor. Nós temos visto crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos aqui, ó Deus, se unindo nessa diversidade, na unidade do Espírito aqui. Ó Deus, que essa obra de arte, aqui é apenas uma partícula, mas que essa partícula seja algo que, como aquele perfume daquela mulher, que até hoje exala, Senhor, para nós, que esse perfume chamado Jesus, possa, através da nossa vida, ele possa permear a nossa mente, renovando-a, nosso coração tirando a sujeira, nossos lábios limpando, para que possa pronunciar esse perfume de Cristo, para que almas sejam salvas, para que enfermos sejam curados, para que oprimidos sejam libertos, para que pessoas tristes se transformem em pessoas alegres, para que aquelas pessoas amargosas se transformem num verdadeiro doce. Senhor, o Senhor pode fazer isso pelo teu Espírito. Não somos nós que fazemos, mas é o teu Espírito que faz, mediante a espada dele, que é a tua palavra. Abençoa cada pessoa que entrou aqui. Ó Deus, que o Senhor possa abrir sua mente e seu coração para entender, chegar em casa e começar a entender e a compreender aquilo que o Senhor queria dizer nessa noite. Se eu não pude expressar de uma maneira mais clara, pelas minhas deficiências, mas o Senhor pode realmente colocá-las claras na mente, no coração de cada um dos teus filhos que estão aqui. E se alguém está me ouvindo em casa, ó Deus, o Senhor possa realmente fazer isso também em suas vidas, em suas casas, não para a minha glória, mas para a glória daquele que merece toda a honra, glória, louvor e majestade, Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, amado. Por isso que eu